paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de São José. Você tem medo da morte? Se sua resposta for sim, provavelmente é pelo medo do desconhecido. Para onde vamos, afinal? A Igreja trata desses assuntos chamando de escatologia e 4 novíssimos, que eu já vou explicar. Essa é a proposta deste vídeo e dos próximos 3 vídeos. Serão 4 vídeos tratando desses temas. Vem comigo que você não vai se arrepender. Nós vamos estar baseados no Catecismo da Igreja Católica, nos Evangelhos e na Catena Áurea, que é um material de uso pessoal que me ajuda muito, tá bem? Vamos tentar te responder. O que é a morte? O que é o julgamento final e particular? Se todas as igrejas acreditam nisto. Vamos falar de céu, purgatório, inferno. Vamos falar da segunda vinda de Jesus. Por isso, são temas densos que a gente vai subdividir em 4. Neste, nós vamos falar uma introdução sobre morte, julgamento final e a vida eterna. Essas questões são baseadas nesses 2 termos. O que é a escatologia? É a doutrina que trata do destino final, tanto do homem quanto do mundo. Sim, há um novo destino para o mundo. E os 4 novíssimos: morte, juízo, paraíso ou inferno. Essas são as 2 terminologias que nós vamos caminhar. Os 4 novíssimos são os últimos acontecimentos que vão afetar a sua vida, a minha vida, a vida do indivíduo. São os 4 novíssimos. E eu já tenho que começar dizendo assim para você. Palavras, a primeira frase do Papa, recém-empossado, Papa João Paulo II, as suas primeiras palavras foram: Non abbiate paura, não tenham medo. Então esse é meu primeiro convite. Não quero falar disso não. Non abbiate paura. A Igreja, ela nos dá alento. O conhecimento que vocês vão retirar aqui é um conhecimento intelectual para que ele mexa com a nossa vivência. Essas 2 coisas têm que caminhar juntos. Quanto mais eu conheço, melhor eu caminho para o meu destino final. Esse vídeo introdutório eu estou dividido em 3 questões. A primeira: o que é a morte? Todos nós sabemos que é o fim deste corpo terreno. Nós nascemos, se Deus nos abençoar, a gente cresce, fica adulto, morre e um dia esse corpo ele não suporta mais. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas todos teremos o mesmo destino final. Esse corpo é uma coisa que poucos sabem. Ele vai ser sepultado, como é a maioria, mas ele pode ser cremado. Muita gente não sabe que a Igreja Católica autoriza a cremação, com um adendo, com uma preponderância. Você pode sim cremar, mas não pode dispersar essas cinzas por aí. Então tem gente que é cremada e joga as cinzas no mar, que gostava muito, numa floresta, num rio, num jardim. Não é permitido. O que eu faço, muito menos deixar em casa, né? Essas cinzas. O que a Igreja pede? Que você cremou e sepulte e deixe também no cemitério, para que a gente possa visitar. Dia 2 de novembro, o cristão católico tem que fazer uma visita ao cemitério.
Então, para esse é o objetivo desse sepultamento das cinzas. Ficou claro? João 11, 25. Muito importante. Jesus morreu. Não vamos achar que porque ele é Deus, que ele não sofreu tudo aquilo fisicamente, que ele foi sepultado logo, foi para o céu junto do Pai. Não. Houve uma morte física. E a prova disso foi atestada pelos próprios soldados que participaram daquela crucificação. E também testemunho a sua ressurreição, os seus apóstolos e seguidores mais diretos. Vamos raciocinar. Depois você verifica na sua Bíblia, o 1 Coríntios, capítulo 15. Se esse Jesus, gente, apenas tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós até poderíamos conhecê-lo, mas como um homem comum que morreu daquela forma. Nós não seríamos cristãos, não seríamos católicos. E o que eu quero dizer com isso? Se aqueles homens não tivessem atestado a ressurreição, eles não teriam morrido por Jesus. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre a morte dos 12 apóstolos. Só João não foi martirizado. Esses homens seriam loucos se seguissem um homem que apenas morreu. Então, a maior prova da ressurreição é o que esses apóstolos fizeram após a morte de Cristo e sua ressurreição. Então, os apóstolos não eram loucos e nós também não somos. Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia! E eu disse para vocês, não tenham medo da morte. Olha que Santa Teresinha nos afirma. Não é a morte que vem nos buscar, mas sim Deus. A gente tem aquela memória lá no inconsciente, não é? Que tem a morte, aquela figura toda de preto, com aquela foice na mão. Claro, a gente é adulto, sabe que não é isso. Mas no inconsciente a gente fica com esse lá latente. Não é a morte que vem nos buscar, porque a morte não é o fim, é Deus. Para se ter uma boa vida após a morte, porque nós cremos na vida eterna, é preciso, gente, uma condicionante. É preciso ter confiança em Deus, mas não basta isso. É preciso estar em paz com Ele. Para estar em paz com Cristo, com Deus, com a sua igreja, é preciso morrer sem pecado grave. Nós já falamos da confissão. É a confissão que nos liberta desses pecados graves. Então, essa é a condicionante. Confiar em Deus, estar em paz com Ele, e para isso eu preciso não morrer em pecado grave. Mas calma, como eu faço isso, Nelly? Calma, nós vamos chegar nisso. Mas antes, passos concretos para você não temer a morte. Viver o que a igreja nos diz. Buscar sempre cumprir dentro da nossa humanidade os 10 mandamentos. Participar da missa. A comunhão é importantíssima na nossa vida, na nossa peregrinação terrestre. A confissão, os demais sacramentos que a gente participa, tudo isso. A devoção mariana, não podemos deixar de falar de Maria. Tudo isso que a igreja nos apresenta, nos oferece, são instrumentos que eu me utilizo para ter uma vida em harmonia com aquilo que Deus nos pede. E que a nossa consciência nos acusa. Nós somos adultos. Nós sabemos o que temos, o que não temos que fazer, o que podemos ou não. Assista o meu vídeo que eu falo do Padre Léo, em que ele fala dos carimbos. Que carimbos você tem utilizado na sua vida? O carimbo do céu
ou carimbo da terra. Enquanto há vida, há chance de mudança. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu quero te ajudar a como ir daqui até o fim de sua vida. Eu sempre falo aqui que Cristo pagou um preço muito alto pela nossa salvação. E vou explicar isso de forma bem clara. Vamos pegar Mateus 27, 51. O véu do templo rasgou-se. Quando Jesus morreu, nos diz o Evangelho em que o templo rasgou-se de cima para baixo. Isso quer dizer o quê? Ouça, a barreira que existia entre Deus e o homem não existe mais, porque Jesus pagou esse preço na cruz. Nós devemos viver de forma a vivemos um sacrifício espiritual para retribuirmos a Cristo o que Ele fez por nós. É citado no Evangelho que terremoto e rochas se fendendo, ou seja, coisas concretas que não tinha como não ver. Houve um impacto, e para mostrar assim, o impacto desse evento na vida de todos aqueles que estavam vivenciando. E eu quero voltar à questão do véu. Em algum vídeo, acho que foi sobre a missa, e eu falo o seguinte. Lembra-se, no tempo de Salomão, existia uma sala chamada Santo dos Santos, e dentro dessa sala estava a Arca da Aliança. Só tinha o direito de entrar nesta sala o sumo sacerdote uma única vez ao ano para ungir a tampa da arca com sangue de animais. E para adentrar nessa sala existia um véu. Então, é esse comparativo desse véu que era escondido para os judeus e este véu que Cristo descortina para nós. Olha, o céu, isso é difícil de entender. O céu não estava aberto. O céu se abre com a morte da cruz. Este véu do templo que se rasga de cima para baixo. Você vai me perguntar, e o que acontecia antes com a alma de Abraão, Isaac, Jacó, Adão, Eva, Moisés? Nenhum deles estava no céu, você sabia? E a doutrina nos ensina que todas essas almas estavam num lugar chamado, que eles denominam de Sheol. O céu passa a estar aberto para mim e para você e por todos os que nos antecederam a partir da primeira vinda, que a gente sabe que vai ter a segunda, a primeira vinda de Cristo. Muito bonito, não é? Segunda questão. Juízo particular e juízo final. Você sabia que na Igreja Católica nós acreditamos em 2 juízos, diferente da Igreja Evangélica Protestante, que só acredita no juízo final? Vamos falar da nossa. O juízo particular, pessoal, sucede logo após a nossa morte. O juízo final sucederá no último dia, no fim do mundo, pelo menos, entre aspas, no fim do mundo, no fim do mundo em que conhecemos, dessa forma que conhecemos, a partir aprenda essa palavrinha, parousia. Parousia significa a segunda vida de Jesus. Então, o juízo final sucede o último dia com a parousia, a vinda de Jesus, e o fim deste mundo, desta forma que conhecemos.
vamos falar do particular. Na morte, cada pessoa chega ao momento da verdade. Atento nisso, nada mais poderá ser alterado. É hoje, é agora para mudar, porque após a sua morte, nada mais poderá ser alterado. E aí são os 3 caminhos que nós conhecemos. O primeiro, que a gente não deve ter essa pretensão, ou pelo menos eu não tenho, que é aquele, né, de entrar de imediato para o céu. Eu acho só os que viveram muito santamente, isso é opinião totalmente pessoal, não é a igreja que diz. Esses que vão diretamente, imediatamente para o céu, são poucos, creio eu. O segundo caminho, que eu creio que onde todos nós aqui iremos, tenho muita confiança em Deus e busco esse caminho, que é por meio da purificação, o purgatório. Muito importante. O que é o purgatório? Purgatório não é um lugar, um ambiente, né, em que você está desesperado, não. Porque o purgatório é o meio do caminho para se chegar ao céu. As almas que estão no purgatório estão felizes. Isso é novidade para você? As almas que estão no céu, no purgatório, estão felizes, porque elas sabem, têm já a certeza que um dia elas alcançarão o céu e estarão face a face com Deus. Elas estão apenas no momento de purificação. Por isso que essas almas estão felizes, porque eu quero estar purificado para estar face a face com Deus. Então isso é motivo de alegria. E o terceiro caminho que nós chamamos, gente, de inferno. Ouça, Deus não condena ninguém. A condenação vem de você mesmo. E é uma condenação para sempre, uma condenação eterna. Muito triste, muito triste. Quero falar de um assunto bem delicado. Eu já ouvi muitas pessoas perguntarem assim para o padre: Padre, meu filho tirou a própria vida. A gente nem pode falar a outra palavra não, porque acho que o YouTube corta. O meu filho tirou a própria vida, ele foi para o inferno. É agradável aos olhos de Deus que alguém tire a sua própria vida? Não! Deus deu, Deus tira. Ninguém tem o direito de antecipar. Esse tudo indica que é um pecado mortal? É. Mas sabe o que o padre responde para essa mãe? Minha filha, a igreja nunca disse que alguém foi para o inferno. Abre parênteses. Isso não quer dizer que o inferno está vazio. Não é isso que eu estou dizendo. Entenda bem. E o padre também nem só passando a mão na cabeça dessa mãe, não. A igreja é tão responsável, ela é tão séria, que ela não diz que Judas Iscariotes está no inferno. Tudo indica que sim. Cada um vai responder por si. É uma pergunta retórica. Mas entenda isso. O padre não vai dizer para essa mãe que o filho dela está no inferno. Eu até ia perguntar isso pro meu amigo padre Cid e esqueci. Dizia minha mãe que antigamente, mas no próximo vídeo eu vou trazer essa resposta, né, oficial da igreja, que antigamente não se podia fazer missa de 7º dia para pessoas que tinham tirado a própria vida. Eu não sei se isso é verdade. Que hoje isso não é verdade, eu sei que não é. Infelizmente eu tive um vizinho que tirou a própria vida e eu fiquei anos rezando por ele. De vez em quando até coloco a família, que os pais depois morreram também. E eu
fiz a missa participei da missa de 7º dia por essa alma, entendeu? Então, se era antes, eu não sei, vou trazer essa resposta para vocês no próximo vídeo. Porque a gente vai voltar, assim, trazendo outros focos para esses assuntos todos. E o juízo final, a gente vai falar no 3º vídeo, falar bastante deles e essa diferença, né, entre católicos e evangélicos. Terceira questão, terceira linda questão. Vida eterna. A vida eterna não começa com a morte. Sabe quando começa a vida eterna? No momento do seu batismo. Olha a importância do nosso batismo. A vida eterna inicia no nosso batismo, atravessa a morte, não para nela, atravessa a morte. E como o próprio nome diz, não tem fim. Como um alívio para a nossa alma, para o nosso coração acreditar nisso, ter essa certeza que a nossa fé nos impele a ter. Gente, a Igreja Católica nos ajuda, nos guia a caminhar todo esse processo para essa vida eterna e o melhor destino final. Qual é o melhor destino final? É o céu. O Dunga canta, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Esse tem que ser o nosso desejo, mais do que trabalhar, de criar os filhos, de conquistar os bens materiais, que tudo é lícito, tudo é valioso, que é sempre Deus, a mão de Deus poderosa sobre tudo isso, mas nada disso é eterno. Por isso é muito bom sermos católicos, que a Igreja Católica nos ensina. Nada que eu estou dizendo, que eu vou dizer nesses outros vídeos, está saindo da minha mente, ó. É fruto de estudo, de um acompanhamento aqui, ó, com catecismo. Nos diz São Francisco de Sales, o tempo para procurar Deus é esta vida. O tempo para encontrar Deus é a morte. O tempo para desfrutar de Deus é a eternidade. Olha, nosso foco. Viva a sua vida sem perder de vista esse prêmio final. Depende só de você. Mas quanto tempo você tem para deixar de lado muitas coisas que sabe que não vão te levar para essa salvação? Você que é jovem pensa, não, quando eu for mais velho eu penso nessas coisas. Quanto tempo nós temos, gente? Parece até uma incoerência, eu começo falando, não tenho medo, e agora parece que eu estou colocando medo. Não, isso chama-se alerta. Quanto tempo você ainda tem? Espero que muito, mas não perca de vista que a salvação tem que ser conquistada hoje, porque é só Ele. O passado já passou, o futuro não nos pertence. Nós só temos o hoje. No próximo vídeo, nós vamos falar desses 4 novíssimos, morte, juízo, inferno ou céu. E vamos já introduzir a parousia, que é essa segunda vinda de Jesus. Também traçar um paralelo entre outras religiões, tá bem? Eu te convido, venha comigo até o final. Vamos estudar, vamos conhecer para caminharmos mais e melhor. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar e contigo também. Amém? Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório, abençoe-lhes o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas sigam os 4 vídeos direitinho. Conto contigo. Até a próxima terça.